Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem. Meu testemunho, mundo, religião e a graça. Um pouco de tudo até os dias de hoje. Faz tempo que eu desejo gravar uma mensagem com o meu testemunho. Várias pessoas já entraram em contato comigo e dizem: Júlio, eu procurei aqui nos teus vídeos e nunca vi o seu testemunho. E eu digo, é no tempo de Deus. Quando eu senti no coração o desejo de gravar essa mensagem, eu vou gravar. E já faz algum tempo que eu venho determinado a gravar essa mensagem para que a gente se conheça um pouco, vocês conheçam um pouco da minha história. Até porque essa mensagem que eu estou gravando agora sobre o meu testemunho vai ser um divisor de águas. Vocês vão ver a partir de agora, a partir das próximas mensagens, um Júlio Chaves diferente. Como assim? Por exemplo, eu tenho combatido e denunciado muito pessoas. As pessoas, eu falo o nome. Esse é o meu temperamento, não é? Às vezes eu me controlo para não ofender, para não atacar, mas tudo com a intenção, com a melhor intenção possível, porque eu fico indignado vendo nossos amados irmãos, principalmente evangélicos, sendo enganados pelo sistema religioso. Então essa mensagem com um título sobre o meu testemunho, vocês vão ver daqui a algum tempo que essa mensagem será um divisor de águas. Então eu vou começar a pregar apenas o Evangelho da graça de Deus, sem falar nome, sem atacar ninguém. Vai ser esse o meu propósito a partir de hoje, tá certo? Recentemente já vi alguns testemunhos, e recentemente eu li um testemunho de um irmão aqui que disse: Júlio, foi através da sua mensagem que eu deixei de assistir o profeta tal. E olha que em momento nenhum eu falei desse profeta, mas a pessoa ouviu a mensagem da graça e parou de seguir esse camarada. E eu achei interessante, quer dizer, não precisou eu combater e denunciar ele, bastou apenas eu pregar o Evangelho da graça e ele disse: ouvindo suas mensagens, eu deixei de seguir esse profeta. Então, de repente, vai ser assim a partir de agora. Eu vou pregar exclusivamente o Evangelho da graça de Deus, sem ofender ninguém. Claro que ofender entre aspas, eu não tenho intenção de atacar pessoalmente ninguém. Eu combato e denuncio o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Então, a partir dessa mensagem de agora, as que virão, vocês vão ver, eu não vou colocar nome de pessoas, eu não vou colocar vídeo de ninguém, eu simplesmente vou escolher um tema e vou pregar o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho maravilhoso que nos tirou desse sistema religioso opressor, não é? Porque a gente vê o quanto nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Então vamos lá começar, vou procurar ser o mais breve possível e vou fazer um resumo, né? Que afinal de contas são quase 59 anos de vida e eu vou fazer aqui um resumo de tudo até os dias atuais. O mundo, entre aspas, né, que o sistema religioso, pessoas que estão no mundo, nós não estamos nesse mundo, essa heresia aí do sistema religioso, por isso que eu coloquei mundo, religião e a graça. Vamos lá conhecer um pouco da minha história, vai ter momentos aqui dramáticos, tristes, e vai ter momentos engraçados, eu tenho certeza que todos vão se divertir. Vamos lá. Mundo, religião e a graça. Mundo, né? Eu no mundo. Já fui católico, já fui espírita, enfim. Vamos lá. A partir dos 13 anos, eu tive dois grandes vícios: jogar bola e trabalhar. Eu nunca fumei. Eu tomava um copo de cerveja, ficava com sono, com vontade de dormir. Enfim, eu nunca fui de beber. Então, aos 13 anos, eu tive dois grandes vícios, que era jogar bola e trabalhar. Sempre fui doido para ser jogador de futebol. Eu desisti quando eu tinha 17, 18 anos. Nunca cheguei a ser profissional.
mas eu gazeava a aula, né, faltava as aulas, minha mãe pensava que eu estava na sala de aula e eu estava no Náutico, vendo os jogadores treinarem, no Sport, no Santa Cruz. Eu morava próximo do Sport, logo já fui sócio do Sport, praticava na escolinha Dente de Leite do Sport. Eu gostava muito de fazer natação. Então, aos 13 anos eu comecei a trabalhar e sonhar, tive o sonho de ser jogador de futebol. Eram esses dois vícios. Eu já fui atendente numa mercearia perto de casa, uma venda, que ela chegou a mudar de dono 5 vezes e eu permaneci lá. O cara vendia para o outro e eu continuava lá. Nessa mercearia, o mesmo dono da mercearia tem uma banca de frutas e verduras na frente. Eu fazia pipas, papagaio, para vender. Eu sempre tive o espírito empreendedor. Então eu trabalhei alguns anos nessa mercearia, fazia papagaio, pipas para vender. Eu já fui cobrador de filtros d'água, naquela época eu acho que era o Superzon. Enfim, filtros, purificadores de água. Eu já trabalhei vendendo e cobrando. Eu já fui vendedor e cobrador de clube de campo. Tinha um clube de campo ali em Garaçu, que eu era cobrador. Eu ia nos estabelecimentos comerciais, nas casas dos camaradas, cobrar todo mês. Só que eu, como cobrador, eu vendia também. Então eu já fui vendedor e cobrador de clube de campo. Já fui cobrador e vendedor de produtos para salão de beleza, produto para cabeleireiros. Na verdade, eu comecei como cobrador. Só que eu vendia mais do que outros vendedores como cobrador. Porque eu ia cobrar e eu via que a pessoa estava pagando a última parcela e que certamente o estoque dela já estava lá embaixo. E eu esperto, eu dizia, a senhora está faltando algum produto? Ah, lá, estou faltando. Eu já tirava o pedido e chegava lá e apresentava. Então eu era cobrador e vendedor também. Produtos para salão de beleza, para cabeleireiro. Foi uma fase muito legal. Já vendi perfumes e bijuterias. Perfumes importados. Eu saía visitando as escolas públicas e vendendo às professoras perfumes. Tudo isso, gente, com menos de 18 anos. Vendedor de detergente. Isso é uma das partes engraçadas da minha vida. Que eu chegava para minha mãe e dizia, ô mãe, esse detergente ele é muito grosso, ele é muito... eu acho que dá para fazer desse 1 litro de detergente 10 litros. E o que é que eu fazia? Eu pegava nas vizinhas aquele vidrozinho de Nescafé. Sabe qual é? Nescafé, uns vidrozinhos, acho que 500 ml. E eu pegava esse detergente muito grosso, né? Eu disse, não, aqui dá para diluir e fazer uns 10. Olha só, o espírito empreendedor. E eu pegava esses frascos de Nescafé e derramava um pouco e jogava água. E vendia R$1 na vizinhança. Então eu já fiz isso. Tentei ser datilógrafo numa empresa de contabilidade. Eu estudava no colégio salesiano, colégio de padres, no bairro. E eu comecei a fazer o curso de datilografia nesse colégio salesiano. E você vê que todo o teclado, né? Ele é ASDFG, cedilha LKJH. O teclado, ele é universal, né? Então eu estava na primeira aula, que é exatamente essa. ASDFG, cedilha LKJH. E um amigo meu chegou para mim e disse, Júlio, tem um senhor lá no prédio que eu trabalho, que tem um escritório de contabilidade do lado da empresa que eu trabalho. E ele está precisando de um datilógrafo. E aí, o que é que tu acha? Eu disse, opa, eu me apresentei logo como datilógrafo. Aí isso foi no final de semana, aí quando foi na segunda-feira eu fui lá. Eu disse, não, beleza, vamos lá, eu vou te apresentar ele e você faz o teste lá como datilógrafo. E eu estava na minha primeira aula de datilografia na escola, ASDFG, cedilha LKJH. Mas a vontade de trabalhar era tanto que eu me ofereci ao cargo de datilógrafo. Aquelas máquinas Olivetti antigas, né? E eu cheguei lá no escritório de contabilidade, o rapaz me apresentou, esse aqui é um amigo meu, César, ele é datilógrafo. E o senhor, eu lembro que era um senhor gordo, careca,
Aí ele disse, você é datilógrafo? Eu digo, sou, sim, senhor. Aí ele puxou assim, puxou um papel, senta naquela máquina ali e bata qualquer coisa. E eu bati o que eu estava aprendendo, na ASDFG, cedilha LKJH, bem ligeiro, né? ASDFG, cedilha LKJH. Eu acho que o coroa pensou, eu digo, rapaz, se esse menino bater algum texto ali, tá empregado. Que eu batia numa velocidade, né? Aí quando ele pegou o papel, tinha lá, ASDFG, cedilha LKJH. Esse, meu filho, vai terminar o curso, vá, depois você volta. E eu fui para casa triste, porque não havia sido aprovado como datilógrafo. Então, depois dessas profissões todas aí que eu participei, com certeza tiveram mais, né? Eu entrei para ser almoxarife industrial de uma empresa. Foi exatamente nessa empresa aqui, eu tinha já 18, 19 anos, que eu tive meu único emprego, carteira assinada, onde eu passei nessa empresa 2 anos e meio. Eu trabalhava na Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, na empresa que fazia as refeições da Chesf. Essa empresa que eu trabalhava, ela dominava o mercado de refeições industriais. Todos os órgãos do governo, empresas privadas, quem fazia o almoço era essa empresa no qual eu trabalhei durante 2 anos e meio. Interessante que quando eu fui fazer o teste com o filho do dono, eu entrei na sala dele e ele disse, Júlio, tu sabe ler? Eu digo, sei, sim, senhor. Quanto é 8 vezes 7? Eu digo, 56. Sempre gostei de matemática. Ele disse, olha, tu vai ser almoxarife industrial da Chesf. Tu vai controlar a carne da Chesf. A gente fazia lá, a empresa fazia em torno de 3.000 refeições por dia. Eu trabalhava perto de casa, de 7 da manhã às 7 da noite. Eram 24 horas, né? Então eu chegava de 7 horas da manhã, saía de 7 horas da noite. 7 horas da noite já chegava um outro almoxarife para trabalhar de madrugada, para preparar a carne, preparar tudo, a cozinha industrial. Nessa cozinha tinha quase 100 funcionários. E eu era almoxarife industrial das 7 da manhã às 7 da noite, num controle de carne. Recebia 300, 400 quilos de carne por dia. E eu saía da Chesf de 7 horas da noite, consegui comprar uma moto, e eu fui entregar pizza na Zona Sul, em Boa Viagem. Ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, entregando pizza. E nesse emprego, durante 2 anos e meio nessa empresa, como almoxarife industrial, eu vendia muitas calças jeans. Eu comprava em Santa Cruz do Capibaribe e vendia lá o pessoal. Eram quase 100 funcionários. E quem fazia o pagamento desse pessoal era eu. Ou seja, toda sexta-feira o motorista da empresa ia no escritório central da empresa e trazia o pacote de dinheiro para que toda sexta-feira eu efetuasse o pagamento de todos os funcionários. Então o pessoal largava aí na sexta-feira, dia de sexta-feira, toda sexta-feira. Eu me trancava, ficava lá no escritório e eles faziam uma fila para receber o dinheirinho dele toda sexta-feira. E eu vendia muitos calça jeans. E foi através dessa calça jeans que eu tinha uma renda extra, vendendo pizza, comprei uma moto para mim. Enfim, tinha gente, ó, Júlio, esse cara é mal pagador. Eu disse, não, mas ele vai receber o dinheiro de mim, eu descontava na hora. Então 2 anos e meio como almoxarife industrial no controle de carne da Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Aí eu tomei conhecimento que apareceu um cargo de comprador. Aconteceu um episódio antes, deixa eu falar. Eu controlava a carne do Popular, que eram mais ou menos 2.500 refeições, e controlava a carne também do Vegetariano, que era um outro restaurante da Chesf, só que é para aquelas pessoas, só não comia gordura, era só verdura, a carne era só filé de merluza. Então é aquelas pessoas selecionadas que não comem de tudo, né? Era chamado o vegetariano. Nesse vegetariano, que era um restaurante anexo, tinha também uma nutricionista e tinha um almoxarife. Só que eu era o almoxarife da central, ou seja, eu controlava a carne de todos, tanto do Popular como do vegetariano. 3.000 refeições, mais ou menos 2.500 do Popular, onde eu ficava, e que recebia a carne do vegetariano, filé de merluza. E aconteceu um dia que quando a carne sobrava, eu botava na anticâmara. Não era na câmara fria, na anticâmara. E sobrou uma quantidade
20, 30 quilos de peixe merluza do vegetariano. O almoxarife levou para mim, para eu guardar. Aí eu botei na antecâmara. Só que eu esqueci no final do expediente de colocar na câmara fria quase 30 quilos de peixe. Quando eu fui para casa, que eu saí, que eu voltei no dia seguinte, eu vi uma turminha assim na frente do restaurante, eu disse, ixi, deve ter acontecido alguma coisa. Quando eu cheguei, o cozinheiro-chefe disse, Júlio, tu esqueceu de botar o filé de merluza na câmara. E amanheceu hoje tudo estragado, o almoxarife da noite não viu. E o erro foi teu. Eu disse, pronto. Aí o dono da empresa ligou para mim, ligou lá para o escritório, para o restaurante, ligou para nutricionista do vegetariano e disse, eu quero Simone e Júlio aqui agora no meu escritório. E eu fui, né, juntamente com a nutricionista do vegetariano. Quando eu entrei na sala do dono, isso é só uma situação até engraçada. Quando eu entrei na sala do dono da empresa, ele começou a meter o pau na nutricionista. Isso é uma irresponsabilidade, como é que você deixa apodrecer quase 30 quilos de peixe? Quando ele começou a falar dela, criticando ela e acusando ela por ter perdido 30 quilos de peixe, eu interrompi ele na hora e disse, doutor fulano, eu não sei nem por que a Simone, nutricionista, está aqui. Porque quem recebe a carne do restaurante dela, do vegetariano, também sou eu. Ela não é nem para estar aqui, a culpa foi 100% minha. Eu era para ter colocado, quando eu fui embora, o peixe na câmara fria e não coloquei, deixei na antecâmara. E no dia seguinte, apodreceu tudo. Quando eu disse isso, ele se virou para mim e começou a rir. Aí disse, Júlio, como é que tu queres resolver isso? Você vê a estratégia do camarada. Ele acusou a nutricionista, porque se eu ficasse calado, eu estaria perdido ali, desempregado. Porque a estratégia dele, eu vou acusar a nutricionista, vamos ver como é que esse almoxarife vai reagir. Só que quando ele começou a acusar a nutricionista, eu disse, opa, ela não tem nada a ver, a culpa é 100% minha. Ele se virou para mim, começou a rir e disse, Júlio, como é que tu queres pagar esse peixe? Eu disse, em suaves prestações. E ele botou lá para eu pagar parcelado e eu ganhava bem. Eu controlava o ouro do restaurante, né? Inclusive, peguei gente roubando e a empresa botou para fora. Né? Então eu ganhava como se fosse hoje 3 salários mínimos, 4.000, 4.500 reais. Por aí, ganhava bem. E me alimentava muito bem, né? Era de 7 horas da manhã e 7 horas da noite dentro de um restaurante. Então ele, suaves prestações, eu comecei a pagar parcelado. E voltando aí à folha de pagamento, né? Eu fazia o pagamento de todo mundo, vendia calça jeans, tudinho. Aí eu tomei conhecimento que apareceu uma vaga de comprador na empresa. E eu queria crescer na empresa. Ele disse, não, eu quero ser comprador, eu vou me oferecer esse cargo. Eu disse, não, eu falei com a nutricionista, doutora, dá para a senhora me largar mais cedo aí, que eu vou falar com o seu fulano de tal, que eu vou me oferecer o cargo de comprador. 19, 20 anos, acho que 21, eu passei 2 anos e meio, entrei com 18, eu acho que eu tinha 20, 21 anos. E eu fui no escritório central da empresa, um edifício bem alto lá no centro de Recife. Quando eu cheguei na recepção para falar com o dono da empresa, que eu conhecia, eu falei com ele, ele mandou falar com o filho dele, foi quando ele disse, Júlio, quanto é 8 vezes 7? Sabe ler isso aí? Quanto é 8 vezes 7? 56, imediatamente eu fui empregado. E eu fui para falar com o dono mesmo. Quando eu cheguei lá na recepção, a psicóloga me viu. Aí disse, Júlio, tá fazendo o que aqui? Eu disse, eu vim falar com o seu fulano de tal. O quê? Eu disse, não, eu soube que apareceu um cargo aí de comprador e eu quero me oferecer esse cargo de comprador. Ele disse, Júlio, a empresa é grande, eu sou psicóloga da empresa. E eu sou paga para isso. Vem aqui na minha sala. E ela me entrou na sala e disse, Júlio, é o seguinte, esse comprador que saiu daqui é uma pessoa madura, uma pessoa casada, uma pessoa que tem mais de 40 anos, você é muito novo para essa profissão. E eu disse, doutora, quando eu entrei na Chesf, eu não sabia nem o que era um bife, um lombo paulista, uma chão de dentro. E eu estou lá há mais de 2 anos controlando a maior central da empresa, que é a Chesf. O que eu preciso é de uma oportunidade, eu gostaria que vocês me dessem uma oportunidade. E eu insisti tanto que ela disse, tá bom, eu vou falar com o dono, espera aí um contato, vai-te embora, tchau. Qualquer coisa eu ligo para você. E eu acreditei que ela fosse falar com o dono e eu fiquei na esperança de realmente de ocupar o cargo, de ter uma
uma chance ali de crescer na empresa. Aí passou algumas semanas, eu tomei conhecimento que a vaga havia sido preenchida. Eu fiquei muito triste. E eu fiquei triste, a nutricionista, que era a minha chefe, chegou para mim e disse: Júlio, tu queres trabalhar com o meu marido? Eu não sabia, corretor de imóveis, ele tinha uma imobiliária, só que ele chegava lá naquela Quanto da Volkswagen preta, de terno e gravata, bem vestido. Só sei que quando ela disse: Júlio, tu queres trabalhar para o meu marido? Ele tem uma imobiliária em Boa Viagem, tu queres? Eu disse: eu quero. Eu disse: eu vou fazer o seguinte, tu vai passar uns 10 dias lá trabalhando como corretor e eu vou dar uma licença aqui para tu ficar 10 dias sem trabalhar aqui. Fechado? Fechado. Quando eu cheguei lá na imobiliária, em Boa Viagem, uma mega estrutura, dezenas de corretores, o pessoal tudo poder aquisitivo bom, Boa Viagem, né, que é a nata. Eu disse: nossa, é isso que eu quero. Aí entrei em contato com ela e disse: ó, pode me botar para fora que eu vou ficar aqui. E ela me demitiu, eu recebi minha indenizaçãozinha, né, 2 anos e meio trabalhando. E eu comecei a trabalhar nessa imobiliária como corretor de imóveis, mas até então eu não tinha um Cresce. Na época era muito difícil tirar o Cresce. Eu tinha amigos lá que eram corretores há quase 10 anos e não tinham Cresce, que é Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Era uma prova por ano. E muitas pessoas eram reprovadas, principalmente em direito e legislação. Reprovava muita gente. E quando eu fiz pela primeira vez as provas, pela primeira vez eu passei em todas elas. E consegui tirar o Cresce. Eu passei alguns meses trabalhando nessa imobiliária, era 19, 20 anos, era magrinho. Eu até brinco, eu era tão magro que minhas camisas de lista tinham uma lista só. E eu pegava o ônibus lotado no bairro que eu morava. Para quê? Para eu descer pela traseira do ônibus. Na época lá, as pessoas entravam pela traseira e desciam pela dianteira. Acho que hoje mudou, né? Então eu pegava um ônibus lotado para não passar pela borboleta do cobrador, porque eu não tinha dinheiro de passagem. E eu lembro que meu almoço, na hora do almoço, eu ficava no plantão de vendas, no stand de vendas. O meu almoço era 2 pães torrados com água. Eu li o jornal 2, 3 vezes no dia, porque às vezes ficava no plantão e não aparecia ninguém. Só que eu chegava de 8 horas, saía de 5 horas da tarde. E repito, o meu almoço várias vezes era 2 pães torrados com água, o meu almoço. E eu descia pela traseira, de gravata, magro, com a pasta. E tinha gente que dizia: deputado, por trás não. E às vezes eu tinha dinheiro para receber, mas recebia sempre assim no final do mês, e eu não tinha um vale, e eu descia pela traseira, uma dificuldade muito grande. Então eu passei alguns meses nessa imobiliária e conheci o mercado imobiliário através dessa grande imobiliária. Só que entrou nessa imobiliária um corretor muito experiente, bem mais velho do que eu na época. E ele viu que eu era um guerreiro, né? E ele chegou para mim e disse: Júlio, é o seguinte, a minha sogra, ela mora perto de mim, em Campo Grande, no bairro de Campo Grande, e ela tem telefone em casa. Na época, o telefone era muito caro. Quem tinha telefone em casa era classe média ou alta. Ela tem um telefone em casa. A gente sai daqui e bota um escritório na casa dela, no terraço dela. Dá pra gente botar um birô ali, a gente trabalhar e anunciar os imóveis, os lançamentos que a gente pega aqui. Então, os lançamentos que pega aqui, que a gente vende, a gente ganha uma comissão muito pequena, porque a maior vai para o dono da imobiliária. E ele gostou muito de mim, viu que eu era guerreiro, tudo, e ele me convidou. E eu aceitei. Aí eu saí da imobiliária e fui trabalhar no terraço da sogra dele. Ele morava um quarteirão antes. Eu pegava 2 ônibus para chegar lá e eu chegar primeiro do que ele. E a gente começou a vender alguns imóveis. Tinha um prédio no Espinheiro que eu já vendia quando era da imobiliária. E eu fui trabalhar com esse rapaz e a gente continuou anunciando esses imóveis e levando o cliente lá. Aí o dono da imobiliária, que antes eu trabalhava, chegou na portaria e disse: ó, Júlio e fulano de tal não pode mostrar os apartamentos dessa construtora. Aí quando eu fui levar um cliente lá, o porteiro disse: ó, fulano de tal, o dono da imobiliária disse que você não pode mostrar. Eu disse: como assim? Porque a imobiliária ela tem exclusividade no plantão, mas qualquer corretor pode vender. Sempre assim. Normalmente é assim, tá certo? Então o plantão era dessa imobiliária. Eu não estava de plantão, eu estava anunciando nos jornais os anúncios, anunciando e pegando o cliente e marcando lá no prédio.
Aí quando eu chego lá para mostrar ao cliente, o porteiro diz, ó, fulano de tal, o dono da imobiliária que você trabalhou, disse que você está proibido de mostrar. Aí eu fiquei chateado, né? Liguei para a construtora e disse, posso ir aí? Pode. Eu disse, ó, eu saí lá dessa imobiliária, estou com o meu escritório com um amigo meu, e eu fui levar um cliente lá, o porteiro disse que o dono da imobiliária me proibiu de subir para mostrar o seu apartamento. Ele ligou para a secretária e disse, ó, fulano de tal aqui agora que eu quero conversar com ele. E chegou para mim e disse, Júlio, qual é o apartamento que você quer mostrar? Aí eu disse, o 1201, esse está aqui a chave, quem perguntar diga que o apartamento é seu. Desde quando alguém pode proibir de mostrar meus imóveis? E me deu liberdade, você pode pegar a chave aqui, e ligou para a secretária e disse, eu quero o dono da imobiliária aqui agora. Eu soube que quase que ele perdia o plantão por causa disso. Aí a gente começou a ganhar dinheiro. Aí foi quando eu comprei o meu primeiro carro. Adivinha qual foi? Claro, né? Um Fusca. Então, gente, aí eu já tirei o meu Cresce, já era um corretor de imóveis credenciado, e eu disse, não, agora eu quero trabalhar para mim, porque sempre quis trabalhar para mim, sempre tive o espírito empreendedor. Aí eu pensei assim, eu disse, não, eu vou trabalhar em casa. Aí entrou em contato comigo um cara lá do bairro, que disse, Júlio, eu quero alugar minha casa e o meu telefone, com o telefone. E eu disse, beleza, a casa eu vou alugar, agora o telefone quem vai alugar sou eu. E eu aluguei em casa. O telefone dele foi quando eu comecei a fazer o nome no bairro que eu morava. E eu passei alguns anos dentro de casa, na sala, morando com minha mãe, com meu irmão, com minha irmã. Era um birô na sala, sofá. E eu passei mais de 3 anos trabalhando em casa e fiz o nome no bairro. Júlio Imóveis no bairro. Eu fui praticamente nascido e criado. Só que eu já estava desejando ir para a avenida principal. Nisso, eu visitei um comerciante lá que vendia parafusos. Aí eu disse, rapaz, tu não quer me alugar essa parte? Essa tua sala é muito grande, tu fica aqui na frente, tu me aluga a parte de trás. Eu vou botar um birozinho, o que eu preciso só é botar um cavalete e abrir um letreiro aqui na frente, com o meu nome da imobiliária. E ele concordou. Eu lembro que naquela época tinha um Partfone, que era como se fosse uma extensão, era um aparelho que eu podia atender o telefone de casa e atendia também no escritório. Só que eu estava sozinho nesse escritório, depois de ter passado 3 anos e meio trabalhando dentro de casa, que minha mãe mandava uma mensagem para mim no interfone, ligava para mim, filho, vem almoçar. Eu disse, mãe, traga aqui o almoço, porque para eu ir almoçar, eu tinha que fechar a parte da porta de esteira, que era o nome da minha imobiliária. Eu tinha que fechar. E eu não queria de maneira nenhuma fechar a imobiliária. Eu queria que o pessoal passasse num ônibus, na avenida, e visse o nome da imobiliária e visse aberto. Então eu almoçava às vezes ali atrás do birô, mas eu não fechava a porta de esteira de maneira nenhuma. E eu passei alguns meses nessa sala. Só que com poucos meses eu já queria alugar uma casa. Aí nisso aparece um homem lá dizendo, Júlio, eu tinha aí 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Aí um camarada disse, Júlio, eu estou querendo alugar a minha casa. Eu disse, onde é a casa? Aqui na avenida. Eu disse, opa, vamos lá dar uma olhada na casa. Aí olhei a casa dele, a casa residencial, mas na avenida. E eu queria na avenida, eu já queria sair da sala e ir para uma casa. Aí eu cheguei para ele, eu fiz uma proposta, eu acho que foi 200. Não sei se foi reais, não sei. Só sei que ele disse, Júlio, uma pessoa botou 300 para botar um depósito de bebidas. Eu disse, olha, o cara vai botar o depósito de bebida, ele não vai ajeitar a sua casa. Sua casa precisa de reparo. E eu, para botar um escritório imobiliário, eu vou ajeitar toda a sua casa. Nessa época foi começo do ano, e no mês de dezembro, eu sozinho, eu vendi vários imóveis e ganhei dinheiro e comprei um Chevette. Saí de um Fusca e comprei um Chevette. No mês de dezembro eu vendi vários imóveis, foi um mês muito bom, foi quando eu disse, agora eu quero uma casa. E apareceu essa casa e eu disse a ele, só, eu pago 200, mas eu vou gastar, eu vou investir na sua casa, porque eu vou botar um escritório, eu vou botar corretores, recepcionistas, então minha visão já era essa. Aí ele disse, eu vou pensar. Aí ele foi embora, uma semana depois ele voltou e disse, Júlio, eu vou alugar a casa a você. Aí eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu vou vender meu carro. Vender seu carro, seu Chevette? Disse, para quê? Eu disse, eu estou alugando uma casa aqui na avenida, eu vou vender meu carro para ajeitar a casa do cara.
Minha mãe ficou decepcionada. Rapaz, como é que você comprou esse carro com tanta dificuldade? Você vai vender seu carro, um Chevette bonito desse, para ajeitar a casa dos outros? Eu disse, mãe, a casa precisa trocar portas, pintura, tem telha quebrada, preciso gastar. Eu vou vender o Chevette, vou gastar na casa do cara e vou comprar um Fusca de novo. Ela disse, tá certo. Aí eu fui, gente. Eu sei que eu passei mais de 10 anos nessa casa. Eu cheguei a ter 22 corretores. Eu tinha 23, 24 anos. Tinha gente que às vezes eu conversava assim com os corretores na frente. E eu tinha corretores velhinhos, aposentados, idosos, cabelo bem branquinho. Branquinhos. Aí tinha gente que chegava para mim, seu Júlio, quem é esse aqui? Esse senhor aqui? Não, seu Júlio, esse rapaz aqui, esse jovem aqui. Eu tinha 23, 24, no máximo 25 anos. E eu já tinha mais de 20 corretores no meu escritório. Tinha telefonista. Tinha uma estrutura bem razoável. Mais de 20 corretores no meu escritório, eu com 23, 24 anos. Ou seja, eu fiz um nome no bairro. Hoje tem imobiliárias lá que foram amigos meus, que eu coloquei no ramo e hoje estão com suas imobiliárias. Teve uma época, já nesse escritório, que eu vendi, no mês, 32 imóveis. Gente, foi uma coisa absurda, sabe? Sobrenatural. 32 imóveis num único mês. Foram 28 casas só no bairro. Eu ganhei um bocado de dinheiro, os corretores também ganharam muito dinheiro. Eu comprei um Gol seminovo. Aí é o seguinte, aí foi quando começou a vir a época do celular. 971, os primeiros celulares, né? Só que na época, para você comprar um celular, você tinha que se inscrever na companhia telefônica e você era contemplado pela Loteria Federal. Toda quarta e todo sábado. E eu me inscrevi. Aí eu tive uma ideia de comprar inscrições sem ser contemplada. O cara foi lá, se inscreveu. Tudinho direitinho, mas não foi contemplado. E eu botava anúncio no jornal, compro sua inscrição sem ser contemplada. Quanto? R$30. Aí o cara, se eu tenho interesse em vender, o cara só se inscreveu, não pagou nada, eu pagava R$30 pela inscrição. Ia no cartório, pegava identidade, CPF, pegava uma procuração do cara, pública. Gastava aí, ficava tudo por uns R$50. E eu comprava várias inscrições não contempladas. Qual foi a minha intenção? Comprar várias sem ser contempladas e esperar o sorteio pela Loteria Federal toda quarta e todo sábado. Gente, tinha quarta-feira, sábado, que eu era 2 contemplações, 3 contemplações. Eu vendia por R$2.000 uma inscrição contemplada. Eu comprava por 30, gastava uns 20, R$50 e vendia por R$2.000 uma inscrição contemplada. Para você ter uma ideia, eu saí desse escritório onde eu passei mais de 10 anos e comprei uma sala perto do esporte, na Abdias de Carvalho, em construção, já em fase final, que o cara pegou as inscrições contempladas que eu tinha. Quando eu falei, eu tenho 4 inscrições contempladas, o cara disse, eu pego, para você ver como era difícil a pessoa ter um celular. E o cara pegou e eu comprei a sala. A sala ficou pronta e eu saí do bairro e fui para lá. Não, sede própria, uma salinha pequena com 30 metros quadrados. Mas não, é sede própria, vou deixar de pagar o aluguel. Só que eu saí do meu habitat, do bairro que eu fui nascido e criado e dominava, era a única imobiliária da região e eu estava muito bem lá. Aí tem um prédio lá, um prédio no bairro lá, perto, no bairro que até hoje minha mãe mora lá, que eu fui nascido e criado e a imobiliária era lá. Que eu vendi uma área, o cara construiu 17 apartamentos. Esses 17 apartamentos, o dono da construtora vendeu 2. Eu fiquei com um, que exatamente minha mãe mora nele até hoje. E 14 apartamentos eu vendi. Tinha um corretor meu lá e eu vendi. Mesmo com escritório na Abdias de Carvalho, perto do esporte, 15 quilômetros do bairro que eu morava. O construtor, que tinha uma construtora lá no bairro, chegou para mim e disse, Júlio, o que é que tu estás fazendo lá na Abdias de Carvalho, perto do esporte? Teu lugar é aqui. As pessoas vêm aqui na construtora te procurar. Só que ele já disse isso de olho numa casa dele que desocupou na esquina.
Disse, rapaz, essa casa minha aqui está desocupando. E eu lembro que eu tinha mais de 10 mil reais para receber na época de comissões do apartamento que eu vendia dele lá. Ele disse, essa casa aí vai desocupar. Quando eu vejo a casa, está desocupada. Quando eu vejo a casa, quase em frente da outra que eu tinha escritório, onde eu passei 10 anos. Só que a casa que eu morava, ela era conjugada dos dois lados. Essa casa não era de esquina, estacionamento em L, mas a casa estava acabada. Era uma pocilga. Literalmente, tinha até porcos. O cara criava porcos na casa. Só sei que eu disse, nossa, de esquina, nascente, eu já imaginei aqui a minha fachada. Eu disse, eu tenho interesse. Só que ele disse, eu quero um ano adiantado. A casa, o aluguel foi 450, eu tinha que pagar 12 meses adiantado, ou seja, 5.400. Eu estava com 10 mil e pouco para receber dele, ele já mordeu ali 5.400, me deu 2 meses de carência e eu entrei na casa e voltei para o bairro onde eu fui nascido e criado, onde eu tinha uma imobiliária quase na frente por mais de 10 anos. E eu botei a imobiliária lá, tentando formar os corretores, tudo. Só que nessa imobiliária, eu sofri 2 assaltos em 20 dias. 2 assaltos em 20 dias. O primeiro era um jovem, botou revólver na minha cabeça, tremia com o revólver assim, eu bem calmo. Bora, Júlio. Dinheiro, celular. Foi 2 relógios, 2 pulseiras. Eu andava sempre gostei de me vestir muito bem. Eu sei que um menino lá, um jovem, botava o revólver tremendo na minha cabeça assim, bora, Júlio, bora. Chamava de Júlio porque na fachada tinha o meu nome. E eu sofri esse primeiro assalto. 20 dias depois, entrou um cara, pensa num profissional, um assaltante profissional, mesma coisa. Entrou na minha sala, me abordou, puxou um revólver. Eu nunca peguei num revólver na minha vida. Nunca. Nunca manuseei um revólver, nada. O cara puxou um revólver prateado, grande, que quando eu vi o revólver, eu comecei a ficar tremer. E o bandido disse, Júlio, tu vai reagir? Eu disse, não, rapaz, mas é o segundo assalto em 20 dias. A porta ainda está arrombada da minha sala, que eu não tive tempo ainda de consertar. Quando ele fala isso, fica tranquilo, tal. E eu comecei a tremer quando eu vi um revólver prateado enorme, o cara bem vestido. Pensa num profissional. Aí nisso vai chegando um amigo meu, Ronaldo, médico, que eu administrava 2 casas que ele tinha. Quando ele entra, ele olha para mim, com a camisa, eu andava no linho, estava com a camisa do lado de fora, toda amassada, e ele vê esse cara barbudo ao meu lado. E o cara disse, manda ele entrar para dentro da sua sala. Aí eu disse, fala, Ronaldo, entra aí. Ele veio na recepção, aí foi lá, o bandido pegou, abordou ele, e depois ele disse, Júlio, quando eu entrei, vi você com a camisa amassada do lado de fora, e vi esse cara do lado teu, eu já entrei sabendo que era um assalto. E ele entrou. A gente ficou mais de meia hora amordaçado na minha sala, ele ficou vasculhando os outros cômodos da casa, tudinho. Levou o carro desse cliente, médico, Ronaldo, e no outro dia ele encontrou, e eu fechei a imobiliária, vendi computador, birô para comer. Aí comprei um lava-jato. Um lava-jato. Foram 2 alegrias, quando eu comprei e quando eu vendi. Mas nesse lava-jato, eu já em movimento, já funcionando, comprei um maquinário, comprei o pondo, os funcionários continuaram lá. E eu vi ali a possibilidade ali de botar o escritório no lava-jato e atuar como lava-jato mesmo. Eu manobrava os carros, fazia tudo, trabalhava de calça jeans, enfim. Nisso apareceu, eu cheguei a botar um gerente lá, justamente para poder me vestir melhor e atuar como corretor. Aí nisso apareceu um empresário que eu lavava os carros dele e disse, Júlio, tá vendo aquele prédio perto do banco? Aquele prédio é meu. Eu quero que tu vá lá, tá aqui a chave, bota a tua chave, tua placa e alugue. Foi quando eu botei a minha placa e atraí João Ribe Palharim. Ele tinha inaugurado em João Pessoa, a Paz e Vida, e ele estava expandindo no Nordeste. E ele tinha inaugurado recentemente João Pessoa e estava querendo abrir em Pernambuco. Um pastor dele que ficou à frente lá, viu a minha faixa e foi no Lava Jato. Tem um Lava Jato aqui perto. Ele foi e olhou o prédio. Nessa época, quando eu estava com o Lava Jato, eu conheci Márcia, minha atual esposa.
E a época do Lava Jato, gente, é uma situação muito difícil. O material humano de Lava Jato não é fácil. E o aluguel era muito caro. Então tinha época de chuva, por exemplo, que ou eu pagava o aluguel ou eu pagava os funcionários. E é claro que eu priorizava os funcionários. O proprietário, cara, empresário, muito dinheiro, mas muito avarento, chegou aí no meu escritório com 3 camaradas mal encarados, me ameaçando, literalmente me ameaçando. Ó, vou voltar aqui para a semana. Se esse aluguel você não pagar, você vai ver. Me ameaçou. Porque eu priorizei os funcionários, 4 funcionários que eu tinha. Nisso eu tinha um amigo de farra, que era policial civil. Aí eu contei para ele, ó, o cara fez isso e isso comigo, eu tô com medo e tal. Ele disse, não, peraí. Pegou o carro e foi bater lá. Aí chegou pro cara e disse, ó, existem meios legais para se cobrar aluguel atrasado. Se Júlio levar uma topada, você tá lascado. Não foi nem essa palavra que ele usou. Se ele levar uma topada, você tá lascado. Aí ele ficou calmo, depois eu paguei um aluguel. Eu soube depois que inclusive esse empresário morreu, que ele fumava muito e morreu de câncer no pulmão. Foi nesse Lava Jato que eu conheci Márcia. Na verdade, eu conheci Márcia tomando uma cervejinha em Boa Viagem. Eu a conheci, aí ela disse, não, eu moro na Iputinga com minha mãe e tal, eu sou divorciada. Eu disse, eu tenho um Lava Jato tal. Aí ela já conheceu o Lava Jato e a gente chegou a morar no Lava Jato. Antes de conhecer a Paz e Vida, no Lava Jato. E ela chegou a morar comigo, a gente dormia no chão no Lava Jato. Ela pegava a minha roupa, pegava a bicicleta, levava para a comunidade da mãe dela, no Detran, para a mãe dela e ela lavar minha roupa. E vinha de bicicleta e a gente chegou a dormir vários dias no Lava Jato, no chão do Lava Jato. Eu conheci um camarada, dono de um motel, que ele lavava o carro dele no meu Lava Jato. E eu disse a ele, rapaz, eu estou dormindo aqui. Disse, Júlio, eu faço um preço barato. Vai dormir lá no meu motel, na Várzea. E eu passei, eu acho que uns 15 a 20 dias morando no motel com Márcia. Tanto é que a gente saía, por exemplo, estava na suíte 12. A gente ia trabalhar, quando voltava, suas coisas estão na suíte 15. Aí no outro dia eu ia trabalhar, voltava, suas coisas estão na suíte 23. Eu passei 15 dias morando no motel, foram 15 suítes que eu conheci. Aí eu conheci exatamente esse empresário que tem uma agência de carro. E eu botei a minha placa e atraí João Ribe Palharim, que queria crescer no Nordeste, estava procurando Pernambuco, que tinha inaugurado recentemente Paraíba. Foi quando eu comecei a conhecer esse pessoal. E eu contei a minha situação a ele, para o João Ribe mesmo, no meu Lava Jato lá. Ele disse, João Ribe, pastor João Ribe, não, situação assim, estou numa situação difícil, sofri 2 assaltos em 20 dias, fiquei amordaçado e tal. E ele disse, Júlio, coisa do Satanás. Mas Deus tem um plano na sua vida, se você quiser a gente dobra o joelho aqui e você aceita Jesus. Essas heresias da religião, né? Efésios 1:4, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não tem e aceite Jesus. Mas tudo era muito novo para mim e eu queria fechar um negócio que um aluguel na época foi R$8.000. A comissão do corretor é o primeiro aluguel, R$8.000. E ele começou a falar lá da Bíblia, de Deus, de Jesus, de Satanás, a turma do bem, Deus e os anjos, e a gangue do mal, Satanás e os demônios, aquele negócio todo. E dizendo, não, obra de Satanás, mas se você aceitar Jesus, tudo vai mudar, não sei o quê. E eu estava querendo fechar negócio. Aí eu disse, pastor, vamos fechar negócio primeiro, que depois a gente amadurece esse negócio da religião. Eu disse, não, beleza, tudo bem. Aí fechamos o negócio, eu ganhei a comissão, aí veio a inauguração da Paz e Vida na Avenida Caxangá. Ele ligou para mim e disse, Júlio, você não está convidado não, você está intimado a comparecer. Lógico, né? O corretor que alugou o prédio, Márcia também. Claro, a gente vai. E Márcia, minha esposa, já tinha um conhecimento da palavra. A mãe era evangélica, a irmã era evangélica. Ela tomava a cervejinha dela, já falava de Jesus na mesa do bar, tudinho para os amigos. Ela tinha um conhecimento da palavra da religião evangélica. E veio a inauguração. Quando chegou na inauguração, a Avenida Caxangá lotada. Eu disse, nossa, por que um engarrafamento aqui uma hora dessa? Era a presença de João Ribe na Paz e Vida. As ilustrações do reino de Deus. Ele é conhecido no Brasil inteiro. Mas até então eu não conhecia esse mundo, esse universo. Então pessoas da Assembleia Batista, nossa, o pastor João Ribe está na Paz e Vida, inauguração, vamos lá. Então a igreja lotada. E já tinha um lugar reservado lá para mim e para Márcia.
No dia da inauguração, Márcia aceitou Jesus. E eu não. E eu fiquei 3 meses indo lá esporadicamente, fazendo muita amizade com os pastores. Sempre gostei de ajudar. Eu fiz amizade com ele, com a esposa, os filhos dele, frequentava a casa dele, botava os filhos dele no braço, ia comprar fralda. Sempre gostei de ajudar. E me envolvi muito com o pessoal. 3 meses depois, eu aceitei Jesus. E eu já morava com Márcia. Morei em vários lugares horríveis com Márcia. E aceitei Jesus. Nisso, o pastor dizendo, Júlio, cuidado, você está em fornicação. E quando eu aceitei Jesus, eu já contei aqui em outras mensagens, tinha que se batizar. Quem crê e for batizado. Né? Marcos 16, 15, 16 fala isso. E o batismo foi 28 dias depois. Porque quando eu aceitei Jesus, o batismo foi alguns dias antes. E era um batismo uma vez por mês. E quando eu aceitei, eu tinha que me batizar 28 dias depois, que era o dia do próximo batismo. E eu fiquei com medo de morrer muito grande. Uma chuva, eu tenho medo de caísse um raio na minha cabeça, porque quem crer e for batizado será salvo. Eu criei, mas eu tinha que ser batizado nas águas para ser salvo. Se eu morresse nesses 28 anos, eu ia para o inferno. Que heresia, né? Se isso aí fosse assim, quando a pessoa cresce em Jesus, tinha que correr para tomar banho de piscina. Corre, tem um batistério ali, porque depois que você ser batizado, você não vai mais para o inferno. Mas foi 28 dias depois. Você vê, já percebe a malícia dos caras, né? Que não faz sentido nenhum isso. Mas eu acreditava em tudo que o pastor falava. Então eu passei 28 dias com medo de morrer. Aí veio o batismo. Me batizei. E eu morando com Márcia no mesmo teto. Eu já estou contando aqui o testemunho da religião. Certo? E aí comecei a ouvir dos pastores, Júlio, você está em fornicação. Você está em fornicação. Você é um impuro. Aquele negócio todo. Você tem que se casar. Eu até tenho uma mensagem aqui no canal que eu botei. Eu me casei para não ir para o inferno. Porque você está em fornicação. Se você ficar em fornicação, você vai para o inferno. Se você morrer, não sei o que tal. Baseado nesse texto aqui. Que foi nesse texto aqui que eu passei 14 anos nessa coisa. Acreditando que minha avózinha estava no inferno por causa desse texto aqui de 1 Coríntios 6, 9 e 10 que diz, ó, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os impuros. Tem traduções que dizem os fornicadores, aqueles que praticam sexo fora do casamento. Nem os idólatras, minha avó era muito católica, muito religiosa, nem os adultos, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo que estes aqui não vão ter paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder, que era o reino de Deus na época. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. João também fala, chegou o reino de Deus, que não tem nada a ver com o céu, muito menos com o inferno. E eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno, que ela era muito católica, e está aqui, os idólatras não herdarão o reino de Deus. E os pastores diziam, Júlio, tua avó já está no inferno. E outros diziam, não, Júlio, ela não está não, mas vai. Não tem mais jeito porque ela já morreu. Porque eles entendem que reino de Deus é o céu, e que se a pessoa não vai herdar o céu, vai para onde? Para o inferno. Eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno, por causa dessa religião. Então ficaram na minha cabeça, né? Júlio, tu tem que casar, tu tem que casar. Eu disse, rapaz, que casar? Eu já tinha 3 filhos na época, de 2 relacionamentos. E eu nunca fui a favor do casamento. Né? Só que eu casei para não ir para o inferno, porque a pressão grande. Eu gravei uma mensagem, casei para não ir para o inferno. E não tinha dinheiro, uma situação difícil, não fizeram um moveiro lá, um mover na igreja. João Ribe foi lá e disse, rapaz, seu casamento é domingo, quem vai fazer seu casamento sou eu. Aí fez o casamento, decoraram a igreja, me deram uma casa para eu passar um final de semana com massa, na beira-mar de uma praia, tudo sem dinheiro e o pessoal bancando tudo. E pronto, João Ribe fez o meu casamento, foi ele que fez o meu casamento, e eu me casei com Márcio. Pronto, aí já na religião, casado, uma situação financeira difícil, João Ribe dizia, você agora se prepare, que Deus vai abrir as comportas do céu e vai derramar bênção sobre você. E nada disso naquela época, nunca aconteceu, né?
e começaram a querer abrir salões para expandir a paz e vida em Recife, região metropolitana, né? E eu lembro que o pastor disse: Júlio, eu orei a Deus e abri a Bíblia e botei o dedo na Bíblia assim e abriu nesse versículo aqui, ó. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Aí o pastor disse a mim que abriu a Bíblia, botou um dedo e caiu nesse versículo. Disse: tá vendo, Júlio? É para abrir salão. Deus me revelou que a gente tem que abrir salão. Mas o nome é Absalão, né? Abre salão, tá vendo? Vamos procurar salão para abrir. E eu fui, de certa forma, beneficiado com isso, né? Aí eu intermediei lá, que até hoje eu acho que tem a sede, já tinha alugado a sede, Olinda, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, região metropolitana de Recife. Baseado nesse versículo aqui. Então eu passei alguns anos na Paz e Vida, depois eu vim aqui para João Pessoa. Estava com Lava Jato, vendi o Lava Jato, foram duas alegrias quando eu comprei e quando eu vendi. Tinha um amigo meu que disse: Júlio, eu tenho um amigo que tem uma imobiliária em João Pessoa. Ele é daqui e tem uma imobiliária grande em João Pessoa. Eu sei que me deu uma vontade enorme de vir para João Pessoa, de conhecer. Aí eu deixei meu carro, Márcia, aí fui, Márcia grávida já, fui para João Pessoa e passei, eu acho, 3 dias para conhecer o dono dessa imobiliária e conhecer o local, João Pessoa, que eu não conhecia nada. E eu cheguei numa pousada aqui em Tambaú, uma pousada simples, mas é em Tambaú. Eu disse: rapaz, quanto é o valor de um quarto aí que eu preciso passar uns 3 ou 4 dias aqui? Aí o cara disse: rapaz, não tem não, tá tudo lotado. Eu disse: puxa vida, eu tô precisando de um quarto. Aí o cara disse: ó, tem uma garagem aqui, que é meu depósito. Se tu quiser eu desocupo, dou um grau, mando limpar e tu fica aqui esses dias. Aí ele fez um preço bom, eu fiquei 3 ou 4 dias dormindo numa garagem de uma pousada. E conheci o mercado e cheguei para o camarada, o dono da imobiliária, e disse: ó, tu tem que me botar de plantão nos prédios aqui de Manaíra, que eu estou sem carro e eu tenho que ir andando. Ele disse: beleza. Aí tinha uma mulher que ela morava perto da praia, em Manaíra, que ela morava na casa da frente e ela tinha uns 4 ou 5 quartos atrás, tudo suíte. E eu negociei com ela a suíte principal, que era a maior que tinha. Aí meu filho, fazia 15 dias que eu estava já em João Pessoa. Quer dizer, quando eu pedi a ele para trabalhar em Manaíra, eu já fechei com ela e voltei para Recife para pegar a Márcia grávida. Aí cheguei em João Pessoa, faltando 15 dias para o meu filho nascer, dia 16 de dezembro, vai fazer agora, fez 19 anos que eu estou aqui, e peguei uma suíte. Minha irmã me deu um berço de presente. Dia 31 de dezembro meu filho nasceu e a gente foi para essa suíte grande. Uma suíte grande, tinha geladeira, fogão, uma cama de casal, espaço para colocar o berço. E eu fiquei ali. Aí eu fui trabalhar numa imobiliária que é ainda a maior administradora de imóveis aqui de João Pessoa. Eu já tinha ouvido falar, fui falar com a gerente, ela disse: não, beleza, espera aí. Aí passou algumas semanas, ela não entrou em contato comigo, eu fui lá e falei com o dono. Eu disse: não, eu sou de Recife, sou corretor de imóveis há muitos anos, já tive escritório, gostaria de trabalhar aqui. Aí ele chamou a gerente, que eu tinha tido entrevista com ela, mas até então ela não me chamou. Aí ela ficou toda desconfiada, enfim. Eu sei que eu trabalhei lá durante 2 anos e meio nessa imobiliária e conheci João Pessoa. Nessa primeira imobiliária eu passei alguns meses, não gostei. Trabalhava andando perto, no bairro de Manaíra, alguns lançamentos, mas eu não gostei e logo entrei nessa outra imobiliária, onde eu passei quase 2 anos e meio conhecendo João Pessoa. Ela administrava muito. Quando o cliente ligava para a imobiliária que ia pegar o corretor para alocar imóveis, o corretor não ia no carro dele, eu não tinha carro e morava perto da imobiliária. E os corretores lá, para me ajudar, eles me ajudarem, eles já tinham estrutura boa, tudinho, mas os corretores tinham que pegar locação e venda. E locação ganhava muito pouco dinheiro, porque a imobiliária administrava, não ganhava um mês integral, ganhava a metade, e dessa metade pagava 30% da metade ao corretor. Ou seja, era muito pouco, mas era esse pouco que eu pagava o meu aluguel e fazia minha feira. E os corretores me ajudando, diziam: Júlio, ó, tá vindo um cliente aí para alugar.
eu não vou não, pode mostrar. E eu ia, pá, saía alugando, e durante um mês eu era o corretor que mais fazia locações, porque eu não conhecia, não tinha conhecimento dos lançamentos para vender, tanto é que para vender eu passei quase 4 meses para fazer uma venda. Mas aí eu comecei a alugar e os corretores me ajudavam. Júlio, vai mostrar, vai mostrar. E eu ganhava e era dessa forma que eu pagava o aluguel e fazia a minha feira. Tinha dia que, já contei aqui, que eu chegava num restaurante na frente da imobiliária e dizia, ó, bota uma quentinha aí, tu capricha bem essa quentinha, porque vai para 2 pessoas. Eu não tinha dinheiro para comprar 2 quentinhas e comprava uma para dividir com minha esposa. Aí eu trabalhei 2 anos e meio. Eu era o primeiro corretor a chegar e o último a sair, porque quando dava 5 horas, 5 e meia, os corretores já iam embora. Eu disse, eu vou fazer em casa, eu vou ficar aqui. Aí num dia, quase 6 horas da noite, eu estava o único corretor na imobiliária. Ligou um empresário que era amigo do dono da imobiliária, amigo de farra. Só que ele tentou falar com o dono da imobiliária, que eu estava lá trabalhando, e ele não conseguiu. Ele ligou para o escritório, para o PABX, a telefonista atendeu. Ô, doutor fulano, tudo bem? Ah, fulano tá aí? Não, tá não. Rapaz, estou tentando falar com ele aqui, não consigo. Eu queria saber quanto é essa casa aqui na beira-mar do Cabo Branco. Aí eu disse, tá. Aí olhou assim, tem um corretor aqui, eu vou passar para ele. Aí passou a ligação para mim. Eu era o único corretor que estava de plantão, quase 6 horas da noite. Ah, doutor fulano, beleza, tudo bem. Eu sabia que eles eram amigos. Esse dono de imobiliária e construtor e o dono da imobiliária que eu trabalhava. Júlio, quanto é essa casa aqui? Disse, tantos mil, uma casa na beira-mar, que hoje é um hotel. Cabo Branco. Ele disse, diz a fulano que entra em contato comigo. Disse, beleza. Aí no outro dia de manhã, para mostrar serviço, eu já fui procurar outras opções e fui direto na construtora do cara. O cara tinha uma imobiliária e construtora. Fui direto. Lá eu disse, doutor, além desse imóvel aqui, eu trouxe esses aqui também para o senhor. Esse não, Júlio, só me interessa esse. Eu vou ligar para fulano de tal, que é amigo dele e dono da imobiliária. Aí eu cheguei para o dono da imobiliária que eu trabalhava e disse, doutor fulano de tal, seu amigo entrou em contato aqui ontem, eu atendi a ligação, já tive lá e já levei umas opções, mas ele está interessado nessa casa aqui, beira-mar do Cabo Branco. Resumindo, alguns dias depois, quando eu cheguei na imobiliária, a secretária do dono disse, Júlio, quem está ali na sala de reunião? O construtor e o dono da casa. Ora aí para o negócio ser fechado. E o negócio foi fechado, a comissão foi 30 mil e eu ganhei 9 mil reais na época. Era dinheiro. Tanto é que com esse 9 mil eu comprei um Gol, aquele Golzinho quadrado, sem ar-condicionado, sem nada. Eu estava a pé, comprei esse Golzinho quadrado, comprei uma geladeira velha, um fogão velho e me organizei. Poucos meses depois eu saí da imobiliária e disse, não, vou trabalhar para mim. Aí eu cheguei a gerenciar uma construtora que tinha uma imobiliária, cheguei a gerenciar uma outra imobiliária. Pouco tempo foi quando eu comecei a trabalhar para mim. Aí, passado alguns anos, eu tive a ideia de trabalhar com galpões, porque quando eu tinha imobiliária em Recife, eu já trabalhava com tudo, inclusive galpões. E eu vi uma lacuna assim, digo, eu acho que o segmento logístico aqui vai crescer. Eu tive a ideia de botar a imobiliária focada em galpões. Hoje a imobiliária tem uns 10 anos já. Então, eu abri a imobiliária. Eu lembro nessa época que eu tinha uma moto. E eu bateu na minha cabeça assim de comprar uma Tucson. Eu vi uma Tucson da Hyundai, né? Uma Tucson assim no sinal. Eu já imaginei essa Tucson envelopada com o comercial da empresa de galpões. Aí eu cheguei no sinal assim, buzinei e pedi para o cara baixar o vidro da Tucson. Aí o cara meio assustado assim baixou. Pois não. Eu digo, rapaz, esse carro é bom. Ele disse, é muito bom. É econômico. Ele disse, não. Bebe que nem uma loba. Mas se tu comprar automático, bebe mais ainda. Mas eu queria carro automático, porque eu tive carro automático quando eu tinha escritório em Recife. Quem tem carro automático não quer outro, né? Aí eu comecei a procurar uma Tucson, eu já estava imaginando uma Tucson envelopada com galpões, né? Sonhando aqui, né? Aí um amigo meu apareceu, Júlio, eu tô com essa Tucson aqui, zero, nova. A Tucson do cara era nova e eu já congregava na Assembleia de Deus. Essa última congregação, que é uma família abençoada que veio do Jardim América, eu congregava lá. Tinha saído da Batista, da Paz e Vida, da Batista, e já estava nessa Assembleia. O carro do camarada não era automático, não, era manual, mas eu gostei tanto do carro que eu comprei. E fiquei com ele, envelopei, passei 6 anos com esse carro.
pense num carro, num trator, é o tal da Tucson. Muito bom. Mais de 6 anos eu passei com esse carro. Então, congregando na Assembleia, eu ouvi uma mensagem da graça pela primeira vez. Pela primeira vez, uma mensagem da graça de Deus de um camarada que já morreu há muitos anos. José Luiz de Miranda, Guatemala, enfim. É um cara que já veio no Brasil, botou o número 666, pregava muita heresia. Só que esse camarada, ele, pela primeira vez eu ouvi alguém pregar, separar o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado. O antes da cruz com o depois da cruz. E ele metia o pau no sistema religioso evangélico e na igreja católica. Ele metia o pau. Ele pregava muita heresia, ele ostentava, era rico, tinha mansões, relógio de ouro, dízimo, testemunha nas nuvens, essas heresias. Mas foi pela primeira vez que eu ouvi uma pessoa pregar o antes e o depois da cruz, o Nazareno ressuscitado, e isso me chamou a atenção. Eu comecei a assistir várias mensagens dele. Foi quando eu entendi perfeitamente a graça e saí da congregação que eu fazia parte. Meu filho, inclusive, hoje que vai fazer 19 anos, ele ia fazer 12, já estava perto de se batizar. Eu disse, não, a gente vai sair de lá. Olha aqui, mostrando para a Márcia, minha esposa, assim, assim, assim. O dono o pastor, o abençoado, que é um homem sério, ético, visitou lá o meu apartamento, aí disse na minha cara assim, o Júlio está quase desviado. Aí foi quando eu tive um contato com esses pregadores da graça. Essa panelinha que está aí, que eu estou sempre combatendo e denunciando. Que eu vou parar de fazer isso. Eu vou pregar o Evangelho, vocês vão ver um novo Júlio Chaves a partir de agora. Eu vou pregar a mensagem da graça. E eu comecei a ter contato com esses que eu combati e denunciei durante mais de 5 anos. Dei dinheiro, tudinho. Depois eu percebi que era um sistema religioso, foi quando eu comecei. Eu cheguei a gravar uma mensagem, recomendo 4 pregadores da graça. Essas 4 panelinhas que está aí. Hoje tem mais. Depois eu vi que era um sistema religioso. Digo, rapaz, esses caras estão vivendo disso. Congregação, envelope, Deus ama quem dá com alegria, grupinho de WhatsApp, vendendo livro, vendendo apostila. Aí eu tirei a mensagem que eu disse que eu recomendava esses pregadores e comecei a combater e denunciar esse sistema religioso por mais de 5 anos. Aí, gente, abri o canal e estou aí há, acho que mais de 6 anos, pregando esse evangelho maravilhoso que é o evangelho da graça de Deus. Então aqui já foi a graça que eu conheci através desse camarada, que já morreu há muitos anos, mas foi através dele que eu entendi o evangelho da graça de Deus. Contei esse testemunho aqui do Salmo 139:16, que foi através desse salmo que eu estava decidido a fechar o canal. Olha só o que diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139:16. E eu estou finalizando já. E eu disse, poxa vida do Senhor, tudo já aconteceu. O que é que eu estou fazendo aqui pregar a graça? Eu liguei para o meu filho e disse, vou cancelar o canal Acorda Povo de Deus, vou viver a minha vida. Porque tudo já aconteceu. E de fato, tudo já aconteceu. Eu botei até aqui, arredondando, eu vou fazer 59 anos para o ano, mas eu botei aqui 59 anos de vida, vezes 12 meses, 708 meses, vezes 30 dias, eu tenho 21.240 dias de nascido. E você vê que todos esses dias já foram escritos. Ó. Todos foram passados antes de qualquer um deles existir. Foi através desse versículo aqui que eu disse, eu vou fechar o canal. E eu fui dormir decidido a fechar o canal. Liguei para o meu filho e disse, filho, amanhã eu vou encerrar o canal. Pode encerrar. E eu fui dormir decidido a fechar o canal no dia seguinte. E eu me acordei doido para pregar o Evangelho da Graça. Eu não sei o que aconteceu quando eu estava dormindo. Eu sei que eu fui dormir decidido a fechar e me acordei doido para pregar. Como se Deus tivesse dito. Eu não ouvi voz de Deus. Deus não bradou no meu coração, feito os pastores dizem. Eu ouvi a voz de Deus, Deus bradou no meu coração. Tudo mentira. Eu não sei o que aconteceu quando eu estava dormindo. Eu sei que eu fui dormir decidido a fechar e acordei doido para pregar a graça,
como se Deus tivesse dito para mim: eu posso dar o entendimento a quem eu quiser? Pode, mas eu quero usar você. Eu quero usar você para compartilhar. Aí eu entendi. Eu disse: não, eu vou continuar propagando o Evangelho da Graça, esse Evangelho maravilhoso. Baseado nisso aqui, você vê que todo o nosso livro, gente, tudo já aconteceu. Por isso que não faz nenhum sentido a gente fazer orações pedindo. Porque se Deus é movido pelo que a gente pede, ele não é soberano. E ele é soberano. Não, na Bíblia diz que tem a oração de um justo pode muito em seus efeitos, orar sem cessar. Claro que na Bíblia Deus quis que todos entendessem que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas, gente, não faz sentido nenhum você orar e Deus conceder porque você orou. Porque ele é soberano. E outra coisa, já aconteceu. Como é que você vai orar por algo que já aconteceu? O dia do arrebatamento do meu espírito já aconteceu. Todos esses dias aqui, esses 21.240 já foram escritos no livro dele. Por isso que o que vai acontecer já aconteceu. Por isso que o futuro é passado para Deus. Como é que eu vou orar pedindo alguma coisa? Seria a mesma coisa de orar: Senhor, não deixa Pelé morrer, já morreu. Não deixa o irmão Lázaro morrer, já morreu. Não deixa o avião da Chapecoense cair, já caiu. Por isso que a oração pedindo hoje com o entendimento da graça, para mim é totalmente inútil. Por isso que minha oração é só de agradecimento. Se você orar e Deus conceder, não é porque você orou, porque já estava determinado. O rei Ezequias orou e Deus acrescentou vários anos para ele. Já estava determinado esse acréscimo. Deus não é movido através de oração, ele é soberano. E é esse Deus que eu creio e propago aqui no canal. Então, gente, essa passagem aqui, ó, todos foram antes, tudo já aconteceu. Como é que eu vou orar pedindo alguma coisa a Deus se já aconteceu? Você não vai passar um minuto, nem antes, nem depois daquilo que ele já determinou, porque o dia que você vai morrer, seja qual for o motivo, esse dia de arrebatamento do seu espírito, quando a carne tomba, o espírito volta, ele já aconteceu. Viu aí porque eu não peço nada a Deus, eu apenas agradeço a Deus. É exatamente por isso. Tá bom, abençoados? Ó, mais de 1 hora de testemunho, então esse testemunho aqui vai ser um divisor de águas. Você vai ver um outro Júlio propagando esse evangelho maravilhoso da graça de Deus. Tá certo? Tá aqui os cálculos, tá aqui. A gente vai continuar propagando isso aqui, combatendo isso aqui. Agora eu não vou falar nome de ninguém, certo? Eu não vou me estressar com ninguém. Eu vou simplesmente propagar o evangelho da graça de Deus. Tá certo? Então todos sabem, ó, pecado, não existe pecado. Pecado era transgressão de leis. Diabo nunca foi um ser. Inferno sempre significou sepultura. O inferno falado por Jesus foi um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado à grande tribulação que foi no ano 70. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Quando você entende essa palavra, você tem a sua mente salva. Mas nunca você frequenta esse lugar chamado de igreja. Dízimo é uma aberração. Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia. Por que João escreveria 7 cartas se não fosse para eles, para as 7 igrejas, 7 cidades da Ásia, que hoje é a Turquia? Por que Paulo escreveria 14 cartas, 11 destinatários, se não fossem para eles? Você vê as profecias de Jesus lá em Mateus, tudo se cumpriu naquela geração, naquela época. Enfim, a gente vai continuar pregando isso. Afastados e desviados é impossível. Volta de Jesus. Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. E a volta literal dele foi em Atos 2, 4, quando o Espírito de Deus habitou em toda a carne. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar nas nuvens num cavalo branco? Batalha espiritual nunca houve. Agora, o juízo de Deus
foi em Apocalipse 14:7. O seu juízo chegou, não existe mais juízo de Deus. Então a volta de Jesus foi Atos 2:4, quando o Espírito de Deus habitou em toda a carne, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2:28, que aconteceu em Atos 2, Pentecostes. Agora, o juízo de Deus sobre Israel aconteceu em 70 DC. Toda a Bíblia foi concluída em 70 DC. Batalha espiritual nunca houve. Blasfêmia contra o Espírito Santo é impossível. Na época, quem blasfemasse era condenado, não tinha perdão. Mas condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Hoje é impossível blasfemar, até porque nós seremos condenados a quê? Se inferno significa sepultura. Línguas estranhas eram idiomas, não tem nada de terra de canta lipa na chulipa, eram idiomas, tem várias mensagens que eu vou continuar pregando isso. Demônios foram para aquela época, curas, ressuscitar os mortos não existem mais, besta do Apocalipse foi Nero, anticristo foi um movimento, foi passado na época, Nero de César. João diz que quem tem sabedoria calcule, pois o número da besta é um número de um homem e o seu número é 666. Quando você bota o nome de Nero de César e transforma em número, dá uma equação. Quando você soma essa equação, dá 666. Por isso que João disse, não será, é o número de um homem. E essa besta do Apocalipse foi Nero de César. O anticristo foi um movimento. Havia vários anticristos. João diz, está no mundo, está presente da época. Então o anticristo foi um movimento. A besta foi Nero. A Bíblia como livro profético é uma heresia. Esse livro chamado Bíblia é através desse livro que nós conhecemos o nosso Deus, mas tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. E o futurismo insano, que na verdade é um grande balcão de empregos. Liberte-se da escravidão da religião. Se você entender a verdadeira graça, mas nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. E tem que ser assim, ó. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o Evangelho, eu o apresente de graça, gratuitamente. 1 Coríntios 9, 18. Peço que você acesse a playlist. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu gravar uma mensagem, o YouTube avisa você. Dá um like, dá um joinha, deixe seu comentário e principalmente compartilhe essa mensagem. Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. A partir de hoje, desse testemunho, vocês irão ver um novo Júlio Chaves propagando exclusivamente o Evangelho da Graça de Deus. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.